Olá, pessoal. Eustáquio tanatopraxista falando aqui com vocês. Conforme, eu havia prometido para todos, ao vivo, nas redes sociais, eu estarei, sempre postando alguns vídeos em relação às técnicas de tanatopraxia, tá? Dessa vez, eu vou falar aqui de uma parte, das técnicas de tanatopraxia que gera muita polêmica mesmo. Eu lembro que quando eu estava no podcast ao vivo, lá no canal Vim Te Mostrar, foi muito interessante, semana retrasada, se não me engano. Queria até mandar um abraço aí pro Eberton. Obrigado, Eberton, por tudo, viu, meu caro? Então, o que acontece, pessoal? Essa etapa que eu vou falar para vocês, para ser mais esclarecedor, nós vamos mergulhar um pouco, ou seja, com relação à segunda etapa da tanatopraxia, da técnica de tanatopraxia, tá? Então, olha só, gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, que eu não estou de forma alguma querendo, digamos, apontar o dedo para alguém e falar: você está fazendo certo, você está fazendo errado. Não, de forma alguma. Até porque eu assisti, essa semana agora, lá no canal Vim Te Mostrar, uma entrevista com um advogado, se eu não me engano, Leonardo, no canal Vim Te Mostrar, no podcast, que ele deixa bem claro, ou seja, que o advogado, que o médico, ele trabalha com meios, tá? Então, ou seja, a tanatopraxia não é muito diferente também não, pessoal. Por quê? A ciência, ela não é exata. A gente não encontra exatidão na ciência. Você pode realizar todo o procedimento, passo a passo ali da tanatopraxia, mas dependendo da situação, temperatura ambiente, distância de traslado, pode sofrer alguma intercorrência ali, tá? Mas isso não é comum de acontecer não, tá, pessoal? Não é o certo de acontecer. Então, eu vou abordar aqui para vocês com relação a essa segunda etapa, tá, da tanatopraxia. A segunda etapa da tanatopraxia, ela consiste em trabalhar, ou seja, nas cavidades do corpo humano. Quais são essas cavidades que nós temos aqui no nosso corpo? Eu tenho cavidade craniana, eu tenho cavidade torácica e eu tenho cavidade abdominal, certo? Então, o que acontece, pessoal? Meus ex-alunos aí, vão lembrar muito bem de quando tem a aula de anatomia humana com ênfase no sistema digestório. Então, o que acontece, pessoal? Vamos só relembrar aqui a anatomia do sistema digestório. Quem não conhece, vou tentar simplificar aqui ao máximo possível, tá? Mas aconselho depois vocês estudarem melhor, tá bom? Então, vamos lá. O trato digestório, o sistema digestório, ele inicia-se aonde? A cavidade oral, tá? E cavidades nasais. Então, ou seja, o alimento ele entra aqui dentro da nossa boca, ele vai descendo, ok? Ele vai descendo, e aí nós vamos ter aqui estruturas como a laringe e a faringe, tá ok? Esses alimentos, então, eles vão pegar o caminho da faringe, indo para o esôfago, atrás, tá, da traqueia. Então, nós temos aqui, na região cervical, nós vamos ter a laringe. Quando entra o ar na nossa boca, no nosso nariz, e sai também, quando nós expelimos esse ar. Então, o que acontece? O ar, ele entra pela boca, pelo nariz, porém ele desce, ou seja, indo em direção à traqueia, aí para os pulmões. Já no caso da alimentação, ele entra aqui dentro da boca, ok? E dentro das cavidades nasais também, que é isso, Eustáquio. Mas nunca comi pelo nariz, nunca degluti pelo nariz? Claro que não, pessoal? É meio que impossível. Mas, ou seja, quando às vezes o paciente tiver com algum problema, uma patologia aí, digamos, ele estava com dificuldade para poder respirar, teve que fazer uma traqueostomia, enfim, esse paciente geralmente vai introduzir uma sonda, tá? Que é a sonda nasogástrica, ok? Nasogástrica por quê? Do nariz até a boca. Aí são dietas, tá? Então, mas vamos lá. O alimento, voltando aqui, o alimento entra na nossa boca e vai descendo aqui, pega o caminho na região cervical, ou seja, para a faringe, e vai encontrando com o esôfago aqui na região do tórax.
Esse esôfago ele vai descendo e vai comunicar com o estômago, ok? O estômago, o sistema digestório, ele é o quê? Nada mais, nada menos que um tubo, tá? Um tubo que inicia-se na boca e finaliza lá no reto, ou seja, indo a caminho do ânus. Bom, vamos lá, pessoal, vamos entender aqui uma forma. O que acontece? Esse tubo que eu falei para vocês, ele vai diferir de tamanho, né? Vai também ter uma diferença ali com relação às paredes, né? Tanto interna quanto externa, ok? Então aqui eu já venho falando para vocês. O alimento ele entra dentro da boca, nós vamos o quê? Mastigar. Depois que mastiga, nós vamos deglutir, engolir, né? Esse alimento ele vai em direção ao esôfago pela faringe, ok? Então esse alimento ele vem descendo o esôfago, vem descendo e vai ter uma comunicação entre o esôfago, tá? E o estômago. Então o que acontece? Tem o quê? Uma espécie, tá? De válvulas aqui para manter um controle, né? Nessa saída do estômago entrando dentro, né? Perdão, nessa saída do esôfago entrando dentro do estômago. Então, o que acontece? É a mesma coisa de eu deglutir, quando o alimento está chegando aqui no estômago, abre-se, né, essa válvula, o alimento entrou, fecha, né? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque o estômago, ele tem uma diferença imensa nesse tubo digestivo. Primeiro, o tamanho, é um tubo, continuação do tubo? Sim, mas ele vai ter um tamanho, né? É uma bolsa, para poder, por exemplo, imagine aí nós alimentando aí um PF, né, ou seja, completo, né, um prato de comida ali completo. Imagina aquele tanto de comida, o volume que tem, imagina para onde que iria descer se a gente não tivesse, né, um espaço. Então ele vai diretamente para o estômago. Esse restos alimentares que começou aqui dentro da boca, nós deglutimos, vai em direção ao estômago. Então, ou seja, passando pelo esôfago. Entra lá dentro do estômago, abre-se a válvula, né, lá no esôfago, fecha novamente. Por quê? Senão vai ter um retorno, tá? Uma regurgitação desse alimento, voltando ao contrário do estômago para o esôfago. E o estômago, pessoal, além do tamanho dele, ele vai ter também o quê? As paredes internas do estômago é totalmente diferente da parede interna do esôfago. Tá? Então, olha só, por que a parede interna do estômago é diferente? O estômago, né, ele tem ali uma composição que ele vai produzir, né, um suco gástrico. O que é esse suco gástrico? O suco gástrico é tem na composição dele água, ácido clorídrico, etc, etc. Tá? Para não confundir muito a cabeça de vocês. E esse suco gástrico, como eu falei que ele tem ácido, né, o ácido clorídrico é um ácido mesmo. Esse ácido vai fazer com que o alimento já chegou aqui dentro do estômago parcialmente, né, amassado. Né? Então o estômago vai fazer o quê? Ele vai fazer uma quimificação. Né? Essa parede do estômago aqui, ela vai ser resistente a receber ali o suco gástrico, o ácido clorídrico. Mas se a pessoa às vezes tiver, né, uma herniação, por exemplo, aqui no final do esôfago comunicando com o estômago, o que vai acontecer? O alimento, quando ele vai chegar no estômago, abre-se e depois fecha, mas não fecha por completo. Então começa a ter uma regurgitação. E vem a queimação. Né? O que é essa queimação? A azia, não é mesmo? Por conta de quê? Do ácido clorídrico está vindo aqui para a parede interna do esôfago. E a parede interna do esôfago não tem, né, digamos, uma capacidade para estar recebendo esse suco gástrico. Tá? Podendo aí, se ficar muita frequência, pode acontecer às vezes um episódio de esofagite, né? E ou seja, vai ser bem complicado depois para esse paciente. Bom, vocês viram que eu estou falando aqui enquanto vivo, né? Eu estou falando aqui da anatomia, assim, estou bem básico, tá? Estou falando um pouco para vocês da anatomia do sistema digestório, tá? E um pouco da fisiologia, para depois, quando nós formos falarmos, né, com relação à segunda etapa da tanatopraxia, vocês vão entender melhor, tá? Então vamos lá. O alimento caiu aqui no estômago,
ele foi quimificado, né? Ocorreu uma quimificação, aí esse alimento já vira uma pasta, né? Ele foi pasteurizado. Aí o que acontece? No final do estômago, ou seja, comunicando com o intestino delgado, nós vamos ter o duodeno, né? Então, o duodeno ele vai, né, ter a comunicação do estômago, ou seja, com parte do intestino delgado. Pessoal, intestino delgado é totalmente diferente do intestino grosso, tá bom? Eu gosto de explicar isso para vocês porque é o seguinte, muita gente confunde intestino delgado, intestino grosso, acha que é tudo igual, né? Mas não é. O intestino delgado, ele recebe aqueles restos alimentares pasteurizados, digamos assim, e é um emaranhado que nós vamos ter, ou seja, no centro da cavidade abdominal, tá? Depois vocês peguem, fazem uma pesquisa, né, no Google, né, digamos, busca lá a anatomia do sistema digestório, né, que vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. Então, olha só, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, esse alimento ele entra no intestino delgado. No intestino delgado, qual que é a diferença principal do grosso? O intestino delgado não tem fezes, tá, pessoal? Ali tem restos alimentares em que o nosso organismo, através do intestino delgado, desculpa, viu, gente? Através do intestino delgado, o que vai acontecer? Vai estar acontecendo várias absorções. Vai estar cometendo várias absorções. Uma delas, eu falo para vocês, é a água, né? Proteínas. Então, ou seja, tudo que é benéfico para o nosso corpo, o intestino delgado está fazendo esse trabalho, né? Ou seja, de absorção. Tá? O nosso organismo vai estar absorvendo através do intestino delgado. Depois, pessoal, que já não tem mais nada de interessante, vira o quê? O lixo sólido. O que é o lixo sólido? As fezes, bolo fecal. Então, olha só, mas como assim, Eustáquio? Aí, ó, na região, tá? Lateral aqui, inferior da cavidade direita, tá? Lateral direito, na cavidade inferior do estômago, nós vamos ter o quê? O início, a comunicação do restinho ali do intestino delgado, ligando-se no intestino grosso. Então ali começa realmente o bolo fecal. Na região lateral, né, no hipocôndrio aqui, ó, abaixo, tá? Local direito inferior da cavidade abdominal. Então o que acontece? Vai haver uma comunicação final do intestino delgado comunicando com o início do intestino grosso. Então, o início do intestino grosso, ele começa aqui, tá? Na região hipocôndrio direito, que eu falei para vocês, lateral direito, ou seja, na parte inferior, e ele vai ascendendo. Por que eu estou falando para vocês ascendendo? Ascendendo é subindo. Então, nessa região aqui, principalmente no hipocôndrio direito, tá? A cavidade abdominal, na parte inferior direita, é muito importante que tenha uma estrutura ali que se chama apêndice vermiforme. Por que se chama apêndice vermiforme? Apêndice vermiforme porque tem sim realmente semelhante a um vermezinho, por isso que se chama apêndice vermiforme, né? Que vai estar ali embaixo, ali no início da comunicação do colo ascendente. Então tem muito bolo fecal aqui nessa região que vai subir. E aí, como todos nós temos, né, o apêndice vermiforme, nem todos, quando dá algum problema, aí tem que fazer, né, a retirada do apêndice, o que vai acontecer? Vai ficar acumulado aqui restos de micro-organismos, tá? Por que micro-organismos, Eustáquio? Estou falando para vocês porque o bolo fecal, ele tem, ou seja, é rico, né, em micro-organismos. Por isso que tem um odor característico, né? Aí deixa eu explicar aqui para vocês. O que seria o odor, né? Por que do odor? No corpo humano, quando nós temos, vamos entender aqui, nós já ouviram falar de floras bacterianas? Quem não ouviu falar, faz uma pesquisazinha, né? Não vou entrar muito aqui não, porque tem muita gente que não sabe, né? Então, nos meus cursos, pessoal, é isso que é um pouco também um diferencial. Eu tento passar, não só eu, todos que é envolvidos no curso, tentamos passar de forma o quê? Bem natural, sabe? Bem básico mesmo, para que nem todos tenham um entendimento do corpo humano, né? Aí chega o Eustáquio falando de anatomia, então vamos fazer uma anatomia bem básica para que vocês entendam e depois vocês vão só avançando. Então olha só, o que acontece? O nosso corpo, nós temos floras bacterianas.
Eu tenho uma flora transitória, flora residente, certo? Então, o que acontece? Eu quero falar para vocês aqui qual que é a casa que a bactéria adora, né? O ambiente, o habitat dela, mais preferido. Lugares quentes, úmidos e escuros. Então, quando o micro-organismo ele está nessa região, ele começa o quê? A proliferar. Essa proliferação significa o quê? Que ele está multiplicando esses micro-organismos. Na multiplicação desses organismos, desses micro-organismos, perdão, o que vai acontecer? Vai formar gases, tá? Forma gases que é os gases que vêm com o odor, ok? Aí eu dou um exemplo para vocês, por exemplo aqui, ó, vamos ver uma cavidade boa que o micro-organismo adora, né, morar. Axila. Axila, dentro dos calçados, nosso pé lá quentinho, aqui na axila transpira, não é mesmo? Então tem uma região úmida, tá? Umidificada, escuro, e que o micro-organismo vai adorar ali. Por isso que vem-se a ditado popular, o CC, né? CC é um ditado popular que significa ali um odor na região das axilas. O que tem que ser feito? Nós temos que tomar um banho, né? Passar água, sabão, né? Tomar um banho. Ou seja, nessa hora eu estou eliminando a região, né? O habitat do micro-organismo, aqui na região da axila. O que vai acontecer? Aí eu vou vir, ou seja, com um antisséptico, um desodorante. Não é mesmo? Hoje tem desodorantes para 12 horas, 24 horas, 48 horas, tem uns aí até para 96, mas não acredito muito não, tá, pessoal? Enfim, vamos lá. Então, o que acontece? Eu venho com um desodorante para 24 horas, tá? Imagine isso aí. E vai segurando a onda para não deixar esses micro-organismos, ou seja, proliferarem. Mas vai chegando um ponto, ou seja, que vai voltando, né, os micro-organismos naquela região consegue ir sobrevivendo, ou seja, a proliferação novamente. Mas olha, o que acontece? Dentro dos calçados, lugar quente, úmido, escuro, não é? O famoso chulé, não é mesmo? Ditado popular aí como chulé, um odor bem desagradável. Por conta dessa mesma situação, são micro-organismos, tá? Porém, às vezes diferente, digamos, micro-organismos dentro dos calçados, tá? E a pessoa transpira muito os pés e não tomam cuidado de colocar um antisséptico, o que vai acontecer? Vai ter o famoso ditado popular aí, o CC. Bacana? Bom, pessoal, então vamos lá. A cavidade abdominal não é diferente, não. O que acontece? Olha, eu como, né? Ó, degluto, o alimento vem descendo para o estômago. Bacana. Chegou lá no estômago, começa o suco gástrico a entrar em ação. Né? Vai o quê? Pasteurizando, vai acontecer uma liquefação. O que é essa liquefação? Saindo do estado sólido, entrando praticamente no líquido. Tá bom? Aí depois vai para o intestino delgado, vai ter o intestino delgado, ele vai ter todo aquele emaranhado aqui, tá? Dentro da cavidade abdominal, centralizado. Aí esse alimento vai passando em todas as regiões, tá? Da cavidade abdominal em relação ao intestino delgado, tá ok? Ele é subdividido, tá, gente? O intestino delgado, nós vamos ter a parte do jejum, tá? Existe também a parte, né? Não vou entrar muito com vocês, não, para vocês não ficarem muito, digamos, perdidos, tá? Mas vamos lá. O alimento vem naquele emaranhado ali do intestino delgado, que é no centro, tá? No centro. E depois vai, ou seja, depois que o organismo já absorveu tudo enquanto ele queria, que é benéfico para o nosso corpo, ele vira um lixo. Como que é esse lixo? O bolo fecal. Aí começa a comunicação aqui, né, na região do seco, começa a comunicação aqui, ou seja, das fezes entrar no colo ascendente, tá? No colo ascendente. E aí, o que acontece? Existem, pessoal, movimentos peristálticos, tá? Existem, normal, e precisamos, né? Esses movimentos peristálticos, eles vão fazendo com que a região do tubo, né, do digestório, vá tendo ali uma movimentação e tudo para ir jogando para frente, né? Empurrando para frente
E aí o que acontece? O bolo fecal começa a subir aqui no colo ascendente do intestino grosso agora. Agora eu estou focando com vocês no intestino grosso, tá? Aí ele vem subindo. Intestino grosso, colo ascendente. Depois aqui no centro ele vira colo transverso. Por quê? Ele está indo na transversal do corpo, né? Do colo transverso ele começa a descer. E vai ser o quê? O colo descendente. Colo descendente depois vai lá no sigmoide, reto sigmoide e em direção ao ânus para esse alimento ir embora do nosso corpo. Esse alimento não, esse resto de alimento, ou seja, né, desculpem, esse bolo fecal. Aí tem aquelas pessoas que têm, né, um controle, digamos assim, um reloginho, né, muito bom. Tem gente que faz, né, vai no banheiro e faz a evacuação 2 vezes todo dia. Na compensação tem aquelas pessoas que vai 1 a cada 3 dias ou 1 a 5 dias. Aí quando vai lá, né, no banheiro, passa aperto. Passa aperto por quê? Esse bolo fecal que está aqui dentro, ele vai ressecar. Ele resseca, tá, gente? É só para vocês entenderem. A necessidade fisiológica, eu gostaria só de deixar isso bem claro, nós fechar aqui e entrarmos na parte, tá, do corpo humano, após o óbito, ok? Então, o que acontece? O nosso, digamos, as nossas necessidades fisiológicas é muito bonito, é muito bacana, sabe? O corpo humano, ele é incrível, incrível, tá? Desculpem, passou uma moto aqui muito alta. Então, olha só, o corpo humano, pessoal, então nós temos as nossas necessidades fisiológicas. Então, deu a vontade de evacuar, tem gente que tem dificuldade de ir fora de casa, não é mesmo? Isso eu entendo, tá? Então, mas aqui, deu aquela vontade, né, de evacuar, se seguir na regra ali direitinho, tá? Vai ser uma coisa benéfica para nós, vai ser mais tranquilo. Porque quando tem essa questão o nosso controle, tá? O nosso controle do reloginho aqui do corpo humano fala assim, manda um comando, né? Opa, tá na hora de você evacuar. As fezes, elas vão, em volta delas, criar um gel, assim, não é bem um gel, só para vocês entenderem, para não deixar que aquela pessoa sinta muita dor na hora de evacuar. Então, esse gel, esse encapsulado aí de um gel, analogicamente dizendo para vocês, vai ser o quê? Para facilitar a hora que nós demos, né? Nós vamos sentar lá no local próprio, né? No vaso, para poder realizar ali, então, a evacuação. Vai ser rapidinho, vai escorregar. Vocês desculpam, vou falar até uma brincadeira que eu falo muito com meus alunos, né? O moreno escorrega, fácil, tá? Agora, se essa pessoa for prolongando, fica 5, 6 dias sem ir, o que vai acontecer? Vai ficar tudo ressecado. Aí na hora que for lá, né, escorre até lágrima no canto do olho. Isso por quê? Porque não seguiu, né? Ou seja, a hora que tinha que ser realizado aquela necessidade fisiológica, ok? Mas também não é só isso, tem outros casos aí, gente, que é até muito perigoso, tá? A pessoa fica aí mais de 5 dias sem evacuar, pode ocorrer aí um fecaloma, que é as fezes endurecidas, né? Pode ocorrer, às vezes, uma infecção, não sabe o que é, e chega, às vezes, a ter que fazer, né, um procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico, eu falo, pode estar relacionado também, tá? Com um enema. O que é o enema? A introdução de um líquido lá na região do reto, sabe? Para vir e amolecer, analogicamente, falando para vocês, as fezes, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. E o que acontece? Se você não segue essa necessidade fisiológica, constantemente fica indo, né? Só de 4 em 4 dias, fazendo força todo dia, às vezes essa força pode vir a ter o quê? Fissuras, né? Que pode sangrar a região, né? Ali as fezes saem com sangue, né? Digamos, bem rico em oxigênio, fica fácil de visualizar. Então, olha só, não é só por questão, né, de evacuar a hora que manda, não. Isso pode correr muito sério, ou seja, um problema gástrico aí,
tá bom? Ótimo. Então aqui, 25 minutos, fiz uma introdução assim básica mesmo para vocês no intestino digestório, tanto anatômico quanto fisiológico, beleza? Agora vamos lá, segunda etapa da tanatopraxia, onde nós temos que trabalhar. Primeiramente, nós vamos ter que fazer uma avaliação, tá? O corpo chegando falecido, tá, gente? Eu gosto de falar muito falecido, vocês me desculpem aí. Eu não falo nunca cadáver, eu me policio muito. Eu gosto de falar mais o falecido, né? Ou seja, aquele corpo. Porque eu falando desse jeito, eu tenho, né? Para mim, que eu vou acabando que entendendo e constantemente eu entendo cada vez mais que naquele corpo, por estar ali, né, inerte, mas nele existiu vida. Ele amou, foi amado, respeitou, foi respeitado, estava falando antes de morrer. Então por quê? Eu não gosto de tratar, né, o corpo de qualquer maneira, não. Isso já começa, né, na expressão que nós vamos falar. Agora tem as partes também físicas, tá? E eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês. O que eu vou falar aqui agora, com relação à etapa da cavidade, principalmente abdominal, que é aspiração ou evisceração, todas as duas, tá, são procedimentos, digamos, de forma que eu posso falar aqui para vocês legais. Eu não estou cometendo um vilipêndio com aquele corpo, não, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu também não posso virar para vocês, eu sou um professor, né? Professor de tanatopraxia, curso técnico de enfermagem. Eu sou, muitas das vezes, formador de opiniões, então eu tenho que ter essa responsabilidade, né? Então, olha só, tanto esses dois procedimentos que quem faz, né, como o doutor Leonardo, acredito eu, que falou lá no podcast com o Everton Lopes, o que acontece? Nós trabalhamos com meios, né? E desses meios tem uma somação, ou seja, somas de técnicas de conservação, tá? Então eu não vou jamais apontar que aquela pessoa está fazendo um procedimento incorreto, um colega de trabalho meu. Não vou fazer isso. Né? Mas como professor eu tenho que passar a base, tá? de forma que é segura, de forma que vai ter um resultado, tá? Um resultado satisfatório, beleza? Então a ideia aqui não é ficar apontando, né, profissional que faz de uma forma e faz de outra não, tá, pessoal? De forma alguma, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, no corpo, né, vai fazer a tanatopraxia. Falecido se encontra lá dentro do necrotério? Encontra. Então já vou pegando ele e colocando na mesa? Não, de forma alguma. Eu vou primeiro olhar as documentações. Eu dei para vocês, né? Eu fiz um vídeo aí com relação à parte, ou seja, inicial da tanatopraxia. Né? Primeiramente nós temos que ter o quê? Documentos. Então eu pego lá, eu tenho autorização de procedimento assinado pela família, eu pego uma certidão, a cópia da certidão de óbito ou declaração de óbito, perfeito. Ali eu vou olhar a causa da morte é compatível, né? Aqui no Brasil é liberado para realizarmos esse tipo de procedimento em tal causa da morte? Beleza. Então agora, né, qual que é a segunda etapa? Avaliar o corpo, avaliar, né? Avaliar ali aquele falecido. Nas primeiras 24 horas de óbito, pessoal, existem fenômenos, tá? Quando eu falo fenômenos, são naturais, tá? Então, quando o paciente ele vem a óbito, nas primeiras 24 horas ele vai passando por várias etapas, ou seja, no fenômeno abiótico, tanto imediato quanto tardio. 24 horas de óbito não significa, tá, que esse corpo já está em decomposição, não, de forma alguma. Para isso nós vamos avaliar. Então aí eu avalio o corpo, tal, eu vou olhar se ele tem muita cianose, expliquei para vocês, né, na aula passada. Essa cianose é provocada porque o sangue está preso, parado dentro dos vasos, apenas com gás carbônico, então um sangue, né, vermelho azulado. Então beleza. Nós chamamos de cianose. Calma, né? Então, assim, quando vocês quiserem aí, né, tiverem disponibilidade, quiser fazer o curso de tanatopraxia, irei explicar nos mínimos detalhes, tá, pessoal? Desculpa, não vou falar aqui porque
eu não tenho tempo, senão eu vou ficar aqui enchendo, né? Enchendo a cabeça de vocês e não vai ser nada produtivo. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Lembra aqui da região, né, do hipocôndrio direito, que eu falei para vocês, né, que tem aqui o colo ascendente subindo, o apêndice vermiforme? O que acontece? É incrível, passou das 24 horas de óbito, pessoal, dependendo, né, onde esse corpo estava, esse falecido estava, ou seja, acomodado, né, numa temperatura, se for uma temperatura ambiente, o que vai acontecer? Se estiver muito quente, depois dessas primeiras 24 horas vai aparecer uma mancha verde, tá? Bem aqui na região lateral direita, na parte inferior, tá? Vai aparecer uma mancha esverdeada. O que é essa mancha? Essa mancha já está, ou seja, eu tenho o hábito de dizer que o falecido ele fala com a gente, né? Não, digamos, na linguagem não verbal, né? Então, olha só, se eu vejo essa mancha verde, com o conhecimento que eu já tenho, eu já vou entender que esse corpo está falando para mim, ó, tô entrando no estágio, na primeira etapa da decomposição, então fique esperto. É a mesma coisa, a pessoa está dirigindo um carro, e aí está lá dirigindo o carro, e uma luz lá no painel acende, né? Opa! Acendeu essa luz no painel? É um aviso. Para esse carro, porque senão vai dar muito problema futuramente. Eu faço essa analogia sempre, tá, pessoal? Para a pessoa entender melhor. Então, o que vai acontecer? Eu vou avaliar. Tem essa coloração esverdeada, eu vou ficar mais atento nesse corpo. Porque ainda eu consigo fazer o quê? A paralisação, tá, do estágio de decomposição e trazer ainda uma estética para com aquele falecido. Porque a tanatopraxia, ela é isso, é a soma de conservação, tá, no corpo, no pós-óbito, e também, ou seja, uma questão de estética. Tá? Agora, se um falecido ele já entrou em avançado estado de decomposição, eu vou falar aqui para vocês, a decomposição ela tem o quê? Ela tem as etapas. A primeira delas é essa, a descoloração que vai aparecer aqui na região do lateral inferior direito do abdômen. Aí tem documento, mas esse falecido só vai sair daqui amanhã, vamos supor que isso é de noite, só vai sair daqui amanhã, lá para meio-dia. Pessoal, isso é um perigo. Primeiro que nós não podemos tratar dessa forma, né? Porque se aquele corpo está ali, tem pessoas por ele, vivendo um luto. Então, se você não realizar um procedimento por simples falar assim, não tem pressa, eu falo, pessoal, tanatopraxia tem que ser realizada dentro das primeiras 24 horas de óbito, quanto antes. Mas se passou das 24 horas, você vai avaliar que ainda dá para ser feito alguma coisa, né? A segunda etapa da decomposição, já comecei a falar aqui, né? Vai ser o quê? A etapa gasosa, tá? Vai entrar ar, né, aqui debaixo da pele, tecido subcutâneo, né? Então o corpo todo vai começar a ficar, né, na fase gasosa, ele vai inchando, né, debaixo da pele. O que vai acontecer? Vai explodir? Não vai explodir, né? Mas começa a ter algumas fissuras no tecido, na pele, e começa a ter, a gente escuta até algumas fermentações acontecendo. E um odor, nossa, muito desagradável, tá, pessoal? Então vamos lá. Voltando, aquele caso que eu falei, o profissional está trabalhando à noite, chegou um falecido, ele vai deixar para o plantão seguinte realizar. Não podemos fazer isso, porque isso é, digamos, contar com a sorte. Mas contar com a sorte, como assim, Eustáquio? Profissionalmente. Mas vamos levar para o lado do ser humano. A humanização é um corpo? É um corpo. Mas que existiu vida, amor, foi amado, respeitou, foi respeitado, não cabe a nós, de forma alguma, né, tratar com desdenho, ou seja, não, vai chegar no outro horário, plantão seguinte faz. Aí o plantão seguinte não consegue executar para ter uma qualidade melhor. Vocês estão entendendo? Então, eu bato muito nessa tecla. Então, vamos lá, pessoal. A terceira etapa da fase da decomposição vai acontecer, né, o fenômeno transformativo destrutivo, isso, tá, pessoal, que chamamos.
essa terceira etapa do fenômeno transformativo destrutivo, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma liquefação. Eu falei da liquefação lá dentro da cavidade do do estômago, lembra? Mas o que acontece? No corpo humano também, externamente, quando estiver em avançado estado de decomposição, né, vai acontecer o quê? Uma liquefação das partes mole do corpo, por exemplo, gordura, pele, né? Começa a derreter. Então, ou seja, para chegar até a última etapa que vai ser o esqueleto, tá? A esqueletização. Então, tudo isso que eu falei para vocês acontece depois que nós inumamos um corpo, ou seja, sepultamos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Agora vamos tocar no assunto técnica. Aspiração ou evisceração? O que ser feito? Turma, pessoal, deixa eu falar com vocês. O correto, assim, correto não, né? O ideal é que se realize uma aspiração. O que é aspiração? Eu vou ter uma bomba de sucção e uma vareta, que é a vara trocadora, que na ponta tem 3 furozinhos e tem uma lanceta, corta e fura ao mesmo tempo. E nós vamos introduzir na cavidade abdominal desse falecido, sem nada digamos, maldade, nada disso, técnicas, tá, pessoal? Da mesma forma, por exemplo, um corpo vivo, agora falando para vocês, é semelhante demais, tá? A lipoaspiração, porque, porém, é menos, né? Não vai lá na cavidade abdominal. Então, vamos lá. Eu vou, por conta dessa lanceta, fazer movimentos de vai e vem, com a ideia de que perfurar as alças intestinais. O que nós temos aqui de vísceras aqui dentro do abdômen? Estômago, né? Intestino delgado, intestino grosso, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos perfurar, tá? Essas vísceras e, ao mesmo tempo, estamos sugando, né? Aspirando. Vamos fazendo um movimento e vai aspirando. O abdômen, né, do falecido, às vezes ele está tão distendido que ele vai fazer isso aqui, ó, vai murchar tudo, porque nós estamos aspirando só o líquido, restos de fezes e ar. Nós vamos tirando tudo isso do corpo. Justamente para quê? Para quê? Para que nós possamos, nessa fase aqui, nós estamos o quê? Eliminando o habitat do micro-organismo. Parcialmente. Aí eu vou ter um segundo fluido. Eu falei para vocês lá na primeira etapa, né, da tanatopraxia, que tem um fluido arterial. E nessa segunda etapa vai ser o fluido cavitário, não é mesmo? Depois que eu fiz todo o procedimento da aspiração, eu vou introduzir um pouco, né, 300, 400, 500 ml de fluido cavitário, dependendo muito do porte físico, né, desse falecido, dependendo muito da causa da morte, tá? Então eu vou introduzir ali essa quantidade, 300 ml, 400 ml, que for 500. Eu introduzo, mantenho ali um tempo, tá? Quanto tempo, Eustáquio? Uns 10, 15 minutos, dependendo da qualidade do produto que você tem, tá? E dependendo muito também da urgência que esse corpo precisa sair. Ou se não tem urgência, você vai deixar por um período maior. Depois que nós colocamos esse fluido cavitário dentro da cavidade abdominal, eu vou ver, depois do tempo de 10, 15 minutos, eu venho com a vara trocadora novamente e vou fazer os movimentos de vai e vem para tirar o excesso de líquido que está dentro dessa cavidade abdominal. Que se ficar um excesso desse líquido, vocês lembram como que funciona o sistema digestório? Então, boca, descendo aqui esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, não é mesmo? O que vai acontecer? Vai acontecer uma reversão. Se você faz a aspiração e não trabalha com um produto muito bom e deixa esse produto lá dentro, corre um grande risco de voltar aqui, ó, por esse trajeto que eu expliquei para vocês, e molhar o algodão que está tamponado aqui na região da traqueia, né, na garganta, para não vazar aqui na boca. Mas só que uma vez que molha, começa a vazar. E isso, pessoal, aí vem um para mim e fala assim, mas eu utilizo um pó para tamponamento. Pessoal, tamponamento, ele não é para segurar. Ou seja, nada
que venha voltar da cavidade abdominal, não. O tamponamento ele é semelhante ao que? Apenas para limpar aqui, olha, a cavidade interna das cavidades nasais e oral, ou seja, porque são mucosas. E eu vou com algodão, é aqui, concorda? E eu tenho que tomar até muito cuidado, senão fica muito algodão, a pessoa fica até, né, protuso aqui, fica até inchado, tá ok? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O pó de tamponamento, beleza, tem gente que trabalha só com pó, eu nunca trabalhei com pó de tamponamento, falo categoricamente para vocês, consigo até afirmar, né? Consigo provar, né? Naquilo eu nunca trabalhei com pó de tamponamento. Aí o que acontece? Vamos lá. E se for a evisceração, tá? O que vai ser a aspiração? A evisceração. A pessoa vai fazer uma incisão maior aqui no abdômen, vai entrar, né, dentro da cavidade, tirando todas as vísceras e órgãos para fora, né? Porque eles têm a mente que, se não fizer dessa forma, o corpo vai dar problema. E ao contrário, pessoal. O risco de dar problema maior é quando você eviscera um corpo. O risco maior. Por quê? Aí eviscera o corpo, faz a lavagem lá, né? O que acontece? Volta, né? Ou enrolado em algodão, tem lugares que colocam enrolado no algodão e vai acomodando aqui dentro da cavidade torácica, abdominal, enfim. Tem outros que vão colocar serragem, felizmente. Eu também não trabalho com serragem. Nunca trabalhei com serragem, né, no interior de corpo humano, não. Já tive a oportunidade de visualizar serragem, ou seja, para ornamentação, tá? Mas vamos lá. Tô querendo apontar ninguém aqui, não. Vamos lá. O que acontece? Às vezes não coloca nada, só devolve. Tudo molhado aqui para dentro do corpo. Aí, vamos lembrar, para fazer essa incisão, para tirar esses órgãos, eles ficam tão assim inseguros, que tira até o coração e os pulmões. Aí o que faz? Faz um corte interno aqui, ó, que vai estar cortando tanto a traqueia, né, quanto a faringe. Então, o que vai acontecer? Vai ficar dois tubos aqui muito, digamos, um facilitador para quando esse líquido voltar, vai molhando o algodão, o corpo começa a vazar no velório. Ah, mas eu uso o pó de tamponamento, não vaza. Não vaza, mas só que aí ele vai inchando. Vai inchando. Vai perdendo a característica. Vai fugindo da tanatopraxia. Que é tanatopraxia? Uma técnica de conservação do corpo, paralisação do estado de decomposição, somando o que? Estética. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Ambos os procedimentos, Eustáquio, tá? Com os meus alunos, eu ensino o básico, ou seja, a base para o mercado. E ensino também o quê? Se é uma base de forma correta e segura. Segura como? Tanto para nós que estamos mexendo naquele corpo, porque o profissional ele fica muito exposto, gente. Muito exposto, fica fazendo a evisceração sempre, né? Muito exposto. Então não há necessidade disso. A tanatopraxia, ela veio para revolucionar, de fato, né, o setor, o segmento funerário. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Em meados de 1861 a 1865, teve a Guerra Civil Americana e o que aconteceu? Teve um pesquisador que pensou, eu vou injetar um produto no corpo desses soldados que estavam indo a óbito para tentar paralisar, né, a estado de decomposição. Ele conseguiu. Dali para frente, olha, isso lá em 1865. Dali para frente veio, né, só aprimorando, e a tanatopraxia chegou aqui no Brasil em 1994. Tá? 1994. Então ainda é assim, tá bom, é um tempo bacana, mas ainda tem-se muitos procedimentos ainda que podem vir para implementar, né, as técnicas. Então, ou seja, a tanatopraxia você vem com ela para fazer o mínimo de procedimento invasivo possível, tá? Porque vai te dar mais segurança e também a qualidade de serviço. Mas, pessoal, preste atenção, para que isso possa ser realizado. Aspiração. A injeção primeiro, depois a aspiração. Aspira de novo, tampona. Só que na região, o que vai acontecer?
A chance de dar um problema vai ser igual se for eviscerado. A diferença é o quê? Produto químico, tá, pessoal? Não estou aqui querendo falar, produto A, mas o produto B, mas o produto C, né? Não, depende muito do produto. Eu sou muito transparente, eu falo aqui para vocês, olha, eu já experimentei produtos da Tanart, muito bom, produtos da Preparos, Francis, um abraço aí para você, viu, meu cara? Muito bom. É da Balsam, né? Edson Bolinha aí, né? Forte abraço, meu amigo. E da Tanart lá, o Jonathan, né? Que já me enviou desses fluidos. Eu trabalhei com eles. Eu vi que tem, ou seja, qualidade. Qualidade. É a qualidade do fluido que vai fazer a diferença. Agora, se você não tiver um fluido bom, nem aspiração, nem evisceração vai dar certo, não. Então, pessoal, categoricamente, Eustáquio, não estou apontando ninguém, mas categoricamente, cientificamente, eu falo com muita, digamos, com muita força da palavra aí, que a aspiração, tá, é a melhor que tem que ser feita. A aspiração. Mas existe todo um conjunto. Produto, né? Esse produto tem que ter um lote. O lote tal, porque o produto, pessoal, não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Esses 3 que eu falei para vocês, de empresas, ou seja, eles vêm, né, com um lote, tudo certinho, porque uma hora que você injetar no corpo, né, e der um problema lá no velório, você tem onde recorrer. Opa! Vamos ver o lote desse produto, está vencido ou não, né? Ou, por exemplo, acontece uma intoxicação durante a realização do velório. Então vamos olhar qual foi o fluido, né, utilizado. Aí a fiscalização vai querer o lote, enfim. Aí se você não tem uma qualidade, né, e uma, digamos, não só a qualidade, mas se você não tiver informações, né, daquele produto, e todo produto químico ele vem, né, com a FISPIC, né, uma ficha, esqueci aqui essa tradução da FISPIC, mas é o que? Resumido para vocês, nada mais, nada menos que um documento que vai, igual o medicamento tem a bula, né? Já o produto químico, né, para trabalhar na paralisação do estado de decomposição do falecido, ele vai ter uma FISPIC, que é uma ficha lá, e vai ter todas as orientações. Caso venha machucar, né? Caso caia na pele, caso caia no olho, o que fazer, o número de telefone, liga para Vocês estão entendendo? Então tem que ter tudo muito organizado. Então, eu aconselho, pessoal, tenha produtos bons e, pessoal, aspiração é muito mais tranquilo, menos exposição, menos trabalho. Às vezes a pessoa ela fica tão ali assim, né? Tem que viscerar que vai dar certo. Não é. Eu falo para vocês aqui categoricamente, cientificamente também falando para vocês que eu lá na universidade, por exemplo, eu preparo corpos lá, né, os falecidos doadores, para anos de estudo. E é incrível, eu afirmo aqui para vocês, eu só trabalho na etapa de injeção, no circulatório. Eu nem mexo na parte abdominal. Eustáquio, mas por que você não mexe? Porque eu tenho seguro o que eu estou injetando dentro desse corpo e vai chegar aqui nos órgãos e vai fazer uma ação também de conservação durante a injeção nas vísceras, porque o sistema circulatório ele é fechado, concorda? Então, essas vísceras, esses órgãos são automaticamente vai ter que ser o quê? Irrigados por sangue e retornar com sangue, né? O sangue vai através das artérias, maior parte, né? Fora do coração, levar o quê? Oxigênio, né? Para poder deixar a célula viva. Depois a veia vai voltar com esse sangue rico em gás carbônico para o átrio direito do coração, né? Depois o átrio direito vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar, enfim, tá?
Da artéria pulmonar vai para os pulmões, na veia pulmonar, artéria mesmo, perdão, na artéria pulmonar vai para os pulmões, acontece a hematose, que é a troca gasosa, esse sangue volta e entra na cavidade, o quê? No átrio esquerdo do coração, rico com gás carbônico. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele vai pegar o caminho da artéria aorta, tá, pessoal? Então, vocês entenderam aqui? Eu tenho dois produtos que precisam ter de qualidade, arterial e cavitário. Porque o arterial ele já começa a agir te dando o quê? Uma segurança no abdômen. Porém, o abdômen da pessoa distende, né, na hora lá da injeção, vai ficar distendido mesmo por conta de quê? De gases, volume, né? De fluido que você está injetando, mas depois aquilo vai murchando e depois você vem e faz a etapa da aspiração. É muito tranquilo, muito seguro e tem uma qualidade muito boa, tá, pessoal? Então, voltando lá com os corpos que eu embalsamo para estudo. É corpos que ficam 3, 4, 5 anos e eu não mexo na cavidade abdominal, só trabalho a nível do sistema circulatório. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe, tá? É assim que eu faço, não mexo. Porque se eu mexer, né, pegar uma vara trocadora e fazendo procedimentos vai e vem nas alças intestinais aqui, eu vou estar perfurando, eu vou estar perdendo as estruturas, ou seja, para que o aluno de medicina venha aprender, né, anatomia humana. Então, o máximo de estrutura que eu consigo preservar é o mais importante. Então, pessoal, entenderam aí por que eu aconselho a questão da aspiração? Agora vamos para os finais já aqui, tá, pessoal? Vamos só citar. E o corpo necropsiado, Eustáquio? É só aspirar também? Não. Não aconselho, tá? O corpo necropsiado, ele já é explorado lá no IML 3 cavidades. Cavidade craniana, cavidade torácica e abdominal. Eles fazem a abertura, né, dessas regiões para poder investigar, né, se tem alguma coisa ali, algo que contribuiu para que a morte acontecesse, né, de forma precoce. Eu falo de forma precoce porque o IML é responsável por fazer necrópsias, digamos, de que houve, né, uma morte violenta, foi interrompido uma vida. Aí tem que ir para o IML. Agora, se é doença, não tem que ir para o IML. É o médico fazer a declaração de óbito. Ou se estava na residência e tudo, foi a óbito, aí tem que ir para um serviço de verificação de óbito, que é a SVO, tá? Que é uma necrópsia patológica. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que acontece? O corpo necropsiado, ele fica, né, exposto lá no IML ao lado de vários corpos, né? E ali sai um mosquito e posa na parede interna da cavidade torácica, no abdômen, na boca, no nariz, né, do falecido, e vai botando ovinhos ali e ali começa a proliferação, sabe? E nós vamos, ou seja, o corpo necropsiado nós temos que trabalhar com muita atenção, porque o sistema circulatório dele é aberto. Então você tem que reabrir os locais, né, os locais onde foram realizadas as incisões, tá, dessas cavidades. Aí sim nós vamos fazer uma injeção ponto a ponto, dá mais trabalho, mas eu adoro falar com vocês aqui, adoro assim, no termo profissionalmente, tá, pessoal? Eu adoro ser testado, sabe? Quanto mais difícil, eu acho muito bacana. Por quê? Porque ali eu vou aprendendo mais e ainda eu estou ensinando o aluno, eu aprendo 2 vezes mais, que quando você ensina uma pessoa, você aprende mais. Eu ensinando, tendo ali, né, digamos, um caso esporádico ali, que vem com um fator dificultoso, né, desculpa a palavra dificultoso, que vem ali com um fator de dificuldade para preservar esse corpo, eu aprendo 2 vezes mais, entende? Então aí nesse caso nós vamos também, depois da injeção, retirar, aí sim nós vamos eviscerar. Vamos eviscerar, vamos tratar as cavidades, as paredes internas do abdômen, cavidade, né, aqui do couro cabeludo, né, internamente, e dentro da cavidade, ou seja, para que esse corpo fique bem conservado.
E aí, Eustáquio, como você falou aquela questão lá do líquido voltar, né? E molhar. E aí? Não. Aí o que acontece? O corpo necropsiado geralmente vai ser realizado, né, no IML uma incisão, às vezes nem sempre, mento no pubis, aqui do mento até a região pubiana. Ou vai ser realizado chifopubiana, né, que é o processo tifoide aqui, ou, digamos, abrir aqui mais embaixo, né, no manúbrio, ou seja, faz a incisão aqui. Aqui é mais fácil. O que você vai fazer? Você retirou todas as vísceras, você vai higienizá-las, claro. Pega um algodão internamente, já vem aqui, tá? Tampando, né, essa saída, porque foi e está exposto. Diferente no caso do caso fechado, né? Um óbito por causa natural. Aqui está mais exposto. Então aqui você vai ter mais oportunidade de fazer com que tenha uma qualidade maior, ok? Desse corpo não vazar. E ainda mais o quê? Com relação à acomodação desses órgãos que foram higienizados. Nós vamos colocar dentro de 2 sacos plásticos, um saco plástico duplo, tá? Amarras, tira o ar e vamos acomodar novamente na cavidade torácica e abdominal desse falecido, ok? Então, pessoal, gostaram? Se tiver gostado, por favor, se gostaram aí, por favor, dá um link aí, né? Dá um like aí, tá bom? Faça, digamos, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, que é Eustáquio Tanatopraxista, por gentileza. Eustáquio Tanatopraxista é válido tanto no canal do YouTube, no canal do Instagram e também do TikTok, tá? Então, esses 3 canais, passem a me seguir aí. Se tiverem dúvida, podem me perguntar, que eu estou à inteira disposição, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Forte abraço. E é isso. Vou continuar, tá? Conforme prometido, sempre tá trazendo partes aí, né, de procedimentos, parte de, digamos, orientadora, tá? Eustáquio, você está dando um curso? Não estou dando curso não, gente. Que é isso? No curso tem muita coisa para falar, entende? Isso aqui foi tudo muito resumido, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou inteira à disposição, viu?